Meu texto hoje está em Gênesis, no capítulo 19, a partir do versículo 21. A versão que eu utilizo é a NVI. Está escrito: "Está bem", respondeu ele. "Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá." Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Amamos tua palavra, dependemos da tua palavra. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, tua palavra é alimento, Pai. Minha oração é para que o Senhor continue fluindo, Pai, rios de águas vivas, para que cada um e cada uma possa ouvir a sua voz da forma como o Senhor quer falar. Eis-me aqui, Deus, para servir o teu povo, servir a tua igreja, que não exista impedimento em mim, para que aquilo que o Senhor quer que seja feito, de fato aconteça. Em nome de Jesus. Amém. A verdade, irmãos e irmãs, é que é um tempo muito paradoxal, um tempo muito curioso, um tempo muito confuso. Nós vivemos um tempo repleto de avanço tecnológico, avanço econômico, cultural, político, midiático, a publicidade avança. Nós estamos lidando com inventos, nós estamos lidando com invenções, com a ciência e com os cientistas de uma forma inédita. Tem se tornado cada vez mais acessível tudo que eles produzem. Tudo que antes parecia muito distante, agora está muito perto. E mais do que perto, está talvez no nosso bolso ou na nossa casa. O nosso tempo é um tempo repleto de inovação. Essa arquitetura, essa engenharia, essas luzes, esses amplificadores repletos de tecnologia, o telefone que eu utilizo, esse microfone, essas caixas de som. E muito do que ornamenta este local aponta para um avanço, aponta para um progresso, aponta para um crescimento. Nós não podemos dizer que não existe um avanço, pois a ciência, a tecnologia, volto a dizer, a economia e as esferas sociais, por dizer como um todo, têm avançado. Mas a curiosidade é que nós somos extremamente criativos, nós somos extremamente avançados em alguns pontos, nós entregamos novidades que superam em muito, as criações de muito tempo atrás. É muito notável, é muito fácil ver isso. Um automóvel, por exemplo, uma fechadura de casa, tem senha, tem digital, gente. Tem cartão, você consegue abrir pelo celular. A máquina de lavar, você consegue programar para ela começar a funcionar quando você sai da igreja. Você chega em casa, ela liga, a luz acende ou a luz apaga. O porteiro, às vezes, não está lá, você consegue abrir o portão da sua casa piscando o farol do seu carro. Às vezes é normal, mas isso, ao mesmo tempo, é fascinante. Ao mesmo tempo, é fascinante. Meus filhos já acham isso muito tranquilo, mas eu ainda fico impressionado com algumas coisas que eu vejo. Algumas máquinas de lavar. Uma irmã casou semana passada, ela comprou uma máquina de lavar, que eu falei, olha, é uma máquina, isso é tudo. Ela falou assim, era tudo que eu queria. Eu falei, parece que você queria mais do que seu noivo, irmã, de tanta alegria. Você está muito feliz com essa máquina. Ela falou, quando eu vi, eu comprei, pastor, na Black Friday. Eu falei, amém, faça bom uso. E que Deus te dê outra melhor lá na frente. Mas fato é, irmãos, irmãs, amigos, amigas, que nós somos rodeados de inovações. E estamos entregando inovações. Hoje, falando com a liderança dos adolescentes, falamos sobre vários avanços tecnológicos que a liderança, de agora em diante, mais do que nunca, vai ter que andar lado a lado, aliada com a tecnologia.
Nós falamos de realidade aumentada, nós falamos de cada vez mais QR Codes, nós falamos de aplicativos inteligentes, nós falamos de realidade aumentada, nós falamos de culto online, nós falamos de experiência online, nós falamos de muita coisa online. Então a liderança de agora em diante, mais do que nunca, ela vai ter que estar aliada, conectada e harmonizada com essas inovações. É necessário pensar sobre isso. E todos os dias nós entregamos inovações. Um QR Code, uma inscrição por QR Code. Gente, vamos falar a verdade, nós estamos em 2020, mas ainda impressiona. Você apontar o celular e fazer uma inscrição numa conferência. Antigamente, lá na Lagoinha, tinha a central de inscrições. Uma irmã, e essa irmã deve ter perdido o sono durante anos, onde toda inscrição, você tinha que ligar para ela, passar seu nome e todos os dados. Para qualquer congresso que você imaginar. Era uma irmã numa mesa. Hoje um QR Code resolve. Todos os dias nós entregamos novidade. Mas o paradoxo, o curioso disso tudo, é que parece que de forma muito aguda nós ainda temos um apego muito retrógrado com algumas coisas. Nós ainda estamos muito apegados a olhar para coisas que ficaram para trás com a mesma alegria, com a mesma intensidade que olhamos para o novo. E às vezes isso é tão desequilibrado que eu estou mais conectado ou conectada com o passado do que propriamente dizendo com aquela novidade que Deus está colocando na minha frente. O meu olhar é um olhar desequilibrado. É um apego excessivo a remasterizações. Sabe qual foi o filme mais assistido ano passado? O Rei Leão. Não é um filme novo. Vamos combinar. Existem filmes com roteiros inéditos, existem filmes com design muito avançado, existem novos diretores, mas por alguma razão, uma geração não consegue contemplar a novidade que o sistema do cinema está oferecendo e ela prefere estar apegada a uma remasterização. Ela prefere fazer um movimento para assistir um filme que ela assistiu na sua infância do que contemplar aquilo que ela pode receber de novo atualmente. Quem assistiu o Rei Leão, que fez ele ser um dos filmes mais assistidos da história remasterizados, foi a minha geração. Não foi meus filhos. Foi pessoas de 30, 32 anos, 35 anos, que ainda estão ligados e ligadas aos sonhos que eles tiveram na infância. Não conseguiram abrir mão daquilo e querem realizar só agora. Não conseguem se desconectar, não conseguem desfrutar das novidades que estão acessíveis. De uma forma muito clara, nós precisamos entender que o equilíbrio é fundamental na nossa vida. Nós encontramos isso de uma forma muito nítida, por exemplo, na cultura oriental, onde o Japão é extremamente avançado, mas extremamente grato à tradição daqueles e daquelas que viveram antes dessa geração. Eles lidam com avanços tecnológicos, mas ainda mantêm hábitos, ainda mantêm olhares, ainda mantêm comportamentos que refletem a gratidão que eles tiveram com aqueles e com aquelas que vieram antes. O fato é aqui, irmãos, que nós lidamos com dois extremos. O primeiro extremo é o extremo de não contemplar o novo. O contemplar é divino. O contemplar é necessário. O contemplar é uma teologia. O contemplar nos leva adiante. O contemplar sossega o coração. O contemplar me faz sentir cheiros. O contemplar me faz perceber cores. O contemplar me faz esquecer do relógio quando eu me assento com amigos e amigas para almoçar. O contemplar me faz deixar o celular no modo avião durante um passeio. Estou contemplando a obra de Deus, a graça comum derramada sobre amigos e amigas e sobre muitas outras coisas. E existe também aquele extremo onde existe uma geração que ela acredita que ela está começando as coisas. Ou seja, ela desvaloriza tudo que foi feito antes dela e ela acredita que ela está apertando o start do jogo e que começa tudo agora. Então ela esquece do que foi feito, ela esquece das orações, ela esquece dos clamores, ela esquece dos jejuns, ela esquece das cruzadas, ela esquece de todo o trabalho evangelístico e de todo o trabalho da igreja.
E ela se coloca como aquele ou aquela que vai reinventar a igreja. Hoje eu falo para uma igreja de uma faixa etária mista. Mas ouso me direcionar nesse momento específico aos mais novos e às mais novas. Não nos cabe inventar a roda, mas dar continuidade para que a roda continue rodando. Ter essa humildade de aceitar que não começa aqui, mas que fizeram antes. De que antes de construirmos, alguém colocou os alicerces. São dois extremos, um de não desapegar dos alicerces e um de querer crescer sem ser alicerçado a lugar nenhum. Extremamente prejudicial. Extremamente confuso esse movimento. Então nós estamos aqui diante de um texto que me remete a várias reflexões. A primeira reflexão que eu faço é olhar para a figura de Ló. Resiliente. Totalmente precavido. Resistente. Planejando algo além daquilo que Deus tinha planejado para ele. Poderia desfrutar de uma planície que a Bíblia nos diz que era frutífera e que era possível que existisse um crescimento em todas as áreas lá. Mas não avança naquela direção. Prefere clamar por algo que também não lhe era devido, mas que de certa forma estava semi-estruturado. O novo estava assustando Ló naquele momento. E ele preferia viver talvez com algo semi-novo do que mergulhar em uma novidade. Estava resistindo. Naquele momento, irmãos, percebo que a incredulidade com o livramento de Deus, quando eu não consigo acreditar, quando eu não consigo me conectar à mão de Deus me livrando de situações perigosas de forma evidente, eu me comparo ao incrédulo que também descredencia a mão de Deus livrando ele e ela de situações complicadas. Deus deixa claro que está nos livrando, que está nos entregando um livramento. Ele nos fala que está nos livrando. Ele fala que está nos levando a um lugar novo. Mas a gente permanece no mesmo lugar, ouvindo a voz de Deus e ainda queremos algo diferente daquilo que Deus está nos entregando. É como se toda essa porção, se todo esse movimento, se toda essa direção que Deus está mostrando fosse incapaz de suprir as minhas carências. Emocionais, sentimentais, comerciais, relacionais. Então naquele momento nós temos um homem que implora por uma direção nova para ele, mas não tão nova para Deus. E mais uma vez é alvo da misericórdia de Deus. E recebe o favor. É alvo da providência divina e lhe é permitido que ele vá em direção a Zoar. O que nós estamos aqui tentando pensar como igreja, irmãos, é que a novidade muitas das vezes assusta. Um terreno novo muitas das vezes é complicado porque o trabalho é muito maior. Uma das maiores dificuldades que nós temos em trazer novas pessoas para a nossa vida é que novos relacionamentos geram novos comportamentos. E ao me relacionar com pessoas novas, obviamente eu vou ter que pensar se a minha vida, se a minha existência e se tudo que eu faço tem contribuído para que ela continue vivendo e existindo. E se não, eu preciso rever, eu preciso me examinar, eu preciso fazer diariamente aquela oração, ver se há em mim algum caminho mau. Então, me propor a novos relacionamentos, me propor a novidades, está diretamente ligado a entender que é necessário abrir mão de situações que me impedem de me entregar completamente para aquele, para aquela ou para aquilo que Deus está colocando na minha frente. Nesse instante, nós precisamos pensar que os nossos relacionamentos, às vezes eles são seguros, com coisa que aconteceu no passado. Muitos relacionamentos, a pessoa fala, olha, mas eu não desisti ainda porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, mas tem muito tempo e aquele reflexo continua te sacudindo, continua te prendendo a uma situação condenada por Deus. E talvez é hora de falar, olha, viver dessa lembrança está sendo prejudicial, está sendo tóxico, está me complicando, isso está me impedindo de me colocar na condição de novidade.
Porque eu vivo preso naquele abraço que eu recebi lá em 99, mas de 2000 para frente foi só pancada que eu recebi. Então eu lembro de um abraço, mas eu esqueço de toda a agressão que eu recebi dali em diante. Olha, aquela pessoa diz que me ama hoje, mas ela ficou 19 anos, sabe? Então nós estamos presos, talvez em situações que já poderiam ter sido deixadas de lado na nossa vida. O medo de se disponibilizar a novidades tem nos impedido de crescer. Isso fica muito claro quando nós conversamos com um preletor e ele não quer ser ele quer ser parecido com algum preletor, com alguma preletora. Ele não quer crescer e ter uma identidade, ter uma identificação, e ter um pensamento, em ter um discurso. Ele quer se apropriar de coisas que outros e outras já têm. Esse desconectar, esse se distanciar de situações prejudiciais, está diretamente ligado a se aproximar a coisas que Deus está nos entregando ou nos inclinando a viver. Os nossos relacionamentos precisam ser avaliados. Por alguma razão eu quero insistir nisso. Precisam ser reavaliados. Uma amizade. Talvez um casamento precisa ser reavaliado. Talvez um relacionamento profissional precisa ser reavaliado. Para que reencontre um equilíbrio. Para que ele não viva de lembranças, mas para que ele cresça no presente. Para que ele não viva sempre retrocedendo e falando, eu quero viver aquilo que eu já vivi, e se impede de viver algo novo. Na nossa igreja, nós dividimos o salão dos cultos até o início da pandemia com os nossos irmãos e irmãs idosos. Um culto da terceira idade. Um dia eu cheguei no culto, um senhor me chamou, falou, pastor, vem aqui. Eu falei, pois não, eu quero orar, estava te esperando chegar. Sinto que eu tenho algo para te dizer. Falei, pois não, sou todo ouvidos. Ele falou, olha, eu estou aqui desde o início, quando a igreja era aqui. E eu e os meus irmãos estamos certos que é um tempo que o Senhor está colocando sangue novo na nossa igreja. E eu preciso te falar isso, que eu estou com você e com os seus. Que eu nem os meus queremos ser impedimentos para que vocês façam o que Deus quer que vocês façam aqui dentro. Contem conosco. Não que eu sentisse resistência deles ou delas, mas eu precisava ouvir aquilo. Eu precisava daquele abraço, eu precisava daquele incentivo, e eu precisava compartilhar aquilo com os nossos meninos e meninas. De que não existe uma rixa entre gerações, mas existe a gratidão. E a gratidão com o que foi feito e com o que está sendo feito é o que nos conecta ao propósito de Deus. Gratidão com o que foi feito e com o que está sendo feito. O que o mundo nos oferece também é uma espécie de memoricídio. Memoricídio é o assassinato de memórias. Aonde eu quero apagar o que foi feito antes da minha chegada. Aonde eu não quero que as pessoas lembrem. Mas é necessário que existam monumentos, é necessário que existam fotografias, é necessário que existam cartas, para que se lembre o que aconteceu até chegar ali. Para que as pessoas falem, olha, em 2020 alguém escreveu isso, em 2020 eles viveram isso, em 2020 eles se reuniram com máscaras dentro da igreja. Em 2020 eles resistiram, eles insistiram, em 2020 eles se fortaleceram, e agora 16 anos adiante, eu sou fortalecido e recebo com gratidão. Essas cartas que vocês estão escrevendo eu vejo como pílulas que vão fortalecer uma geração. O brasileiro tem uma dificuldade em recordar de muitas coisas. Na Europa e em muitos lugares você passa e você vê referências a homens e mulheres que transformaram sociedades através da palavra de Deus. Quem já viajou sabe do que eu estou falando. Você olha e fala, olha,
Eduardo, olha fulano, olha Beltrano, olha, o que ele fez? Me conta. E nós lembramos o que aquela pessoa fez. E nós somos gratos pelo que aquela pessoa fez. Mas às vezes no nosso tempo nós apagamos quem veio antes e falamos, olha, ninguém fez nada antes, começa aqui. Não precisa perguntar quem veio antes, porque está começando agora. Porque eu que criei. Ninguém fez nada. Todos os dias, quando eu me ajoelho para orar, eu agradeço, porque aquele chão foi regado com lágrimas da geração antes da minha. E eu não sei se eu tenho molhado o chão dessa geração que vem após a minha. Abrindo o coração para vocês. Não sei se tenho orado como oraram por mim. Não sei se tenho derramado lágrimas. Não sei se tenho visto eles, às vezes, olha, esse menino está explodindo, ele começou ontem. A gente precisa entender que Deus está colocando novidade na nossa vida e às vezes o nosso apego a coisas que Ele já condenou nos impede de desfrutar das novidades que Ele já criou também. Relacionamentos e amizades. Talvez você está sofrendo nesse momento aqui por uma amizade que foi condenada por Deus. Já deveria acabar. Um namoro que foi condenado por Deus já deveria ter acabado. Condenado por Deus, pela sua família, pelo seu líder, pelo seu pastor, pelo seu vizinho e por mim aqui sem saber de nada. E às vezes insiste naquilo. Deus condena, Deus fala, olha, eu vou jogar fogo aí em cima. Saia desse lugar porque eu tenho algo para você. E Ló estava lá parado, ao ponto de ser praticamente levado pela mão e fala, vamos embora, o trem está apertando. Vamos embora, cada hora está mais fogo, cada hora. Vamos. E o que nós precisamos entender aqui é que nós não queremos ser adepto à morte de memórias. Nós não queremos exaltar também pessoas e colocar elas no lugar de Deus. Mas nós queremos ser aquelas e aqueles que têm o equilíbrio como gratidão, que têm o equilíbrio como fator que nos conecta às gerações, que tem o equilíbrio como fator que nos faz orar para que as nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens, nossos adultos e nossos idosos continuem vivendo coisas novas de Deus. Ontem a gente ia pregar aqui, falei com o Emerson, não dava vontade nem de pregar. A igreja tomada por algo diferente, os adolescentes orando, louvando. E eu entro e saio de igreja todo dia, gente. Nunca me acostumei com a presença de Deus. Desde quando o pastor me chamou para caminhar de pertinho, tem 17 anos isso, estou na igreja todo dia. Orar para que pessoas vivam isso. É tão triste, né? Quando você chega animado para alguém e fala, cara, você viu a vigília? Você viu a vigília que nós fizemos ontem? Eu vi, mas você tinha que ver da minha época, cara. Você tinha que ver o que eles faziam na minha época. É igual aquele sujeito. Vou citar o exemplo do meu pai. A gente gosta muito de futebol. Estava comentando com ele um batedor de falta do nosso time. Foi para o Corinthians agora, o Otero. Bate falta bem. Falei, pai, você viu fulano bater uma falta? Ele falou, você não viu Toninho Cerezo. Você não viu Éder Aleixo, você não viu Nelinho. Qualquer jogador novo que surgir não se compara ao que ele viu jogando. Nenhum. Isso acontece conosco também. Às vezes Deus levanta um líder e você sempre vai falar, mas não é melhor do que o outro, mas não se compara com o outro. Às vezes Deus levanta alguém na sua casa, às vezes Deus levanta alguém no seu trabalho e você está sempre comparando, e você está sempre olhando para trás, e Deus está falando, olha, tem novidade chegando, tem algo novo que eu quero entregar para você. Vai, desapega. Mas seja grato. Nós temos uma casa para os adolescentes lá na Lagoinha. Eu tirei um monte de foto que estava lá. Eu só não tirei a do pastor Márcio, a primeira foto que todo mundo vê. Tem que ver ele. Nós estamos lá por causa dele. Deus levantou ele, tem que ver ele.
Pode, quem que é esse? Eu falei, esse é esse. Esse é o brabo, esse é o cara. É por ele que nós estamos lutando, é por ele que nós acordamos, é porque Deus deu uma visão para ele, de nós buscarmos 10% de Belo Horizonte. Não é apagar o sonho dele, é dar continuidade, é capacitar, é fortalecer, é inovar o sonho. Não é matar, falar, olha pastor, esse seu sonho caducou. Não pastor, para que isso aconteça, eu estudei algo na minha faculdade que pode ajudar. Eu tenho um aplicativo, eu tenho um sistema, eu tenho uma tecnologia, eu tenho uns contatos com alguns programadores. Nós vamos construir uma plataforma e nós vamos somar no sonho do Senhor. Nós vamos adiante. Amém. Por fim, irmãos, tem muita gente conectada com aquilo que foi condenado por Deus. É o caso tanto de Ló quanto da mulher dele. Apegado ao passado prazeroso. E por isso não se colocou na condição de viver a novidade. Quando existe esse olhar para o passado, ele tem motivo. Aconteceram coisas boas. Tem motivos. Mas eu me lembro de uma frase de C.S. Lewis. Tudo que nós viveremos de hoje em diante vai ser infinitamente melhor do que nós vivemos até aqui. É por isso que as misericórdias se renovam a cada manhã, irmãos. Eu vejo como uma folha em branco que Deus coloca todas as manhãs na minha mão e fala, Pedro, estou com você para escrevermos algo novo. Pedro, estou com você para que você coloque aqui junto comigo, não a sua frustração de ontem, mas a sua gratidão de hoje. É por isso que a Bíblia diz para a gente não dormir irado. Porque se dormir irado, acorda com a ação da ira. E aquilo se transforma em prática, e ao se transformar em prática, se transforma em rotina, e ao se transformar em rotina, se transforma em personalidade. É por essa razão que nós temos que dormir gratos. Não perguntando por que aconteceu comigo, mas agradecendo, que bom que aconteceu comigo. Que bom que Deus jogou fogo sobre aquela construção que me fazia um promíscuo, que me fazia um procrastinador, que me fazia um acusador, um mentiroso, uma pessoa maledicente. Que bom que Deus destruiu, que bom que aquele carro que me impedia de ir para a igreja, que me fazia sentir soberbo, que bom que ele foi levado. Que bom que aquela viagem deu errado. No primeiro momento que o voo mudou, falei com minha esposa, falei, amor, o voo mudou, vou voltar só segunda. Ela falou, é porque Deus quer fazer algo na sua vida lá no domingo ainda. Por isso que você não vai voltar no domingo. Poderíamos murmurar, poderíamos, não tem jeito, não dá para ir. Mas é muito melhor, sabe, entender que se Deus destrói, é porque tem algo melhor já construído por Ele. A verdade é essa, irmãos. Se Deus leva, é porque Ele já tem algo para entregar. É por essa razão. Lá em Minas nós falamos assim, ó, não adianta chorar o leite derramado. Vocês conhecem essa declaração? O leite foi derramado. Dependendo do achocolatado que está nele, você ainda tenta, né, voltar para dentro do copo, mas está derramado. Chegamos por fim nessa mulher, que está totalmente indisposta, que está totalmente ligada a situações que fazem ela sempre olhar para trás. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Eu conheço. Tive uma reunião com parte da parte cultural de BH, Belo Horizonte. Falei, gente, é sangue novo, vamos torcer para essa galera, não vamos falar que eles são pior do que a gente, que a nossa época que era boa, não. Vamos começar a ajudar. Existia muita comparação. Essa novidade, quero finalizar, irmãos. Apegado ao passado, eu acredito que aquilo que foi condenado oferece mais segurança do que aquilo que Deus criou para mim hoje. Porque às vezes é uma ruína, e eu conheço as ruínas.
O novo de Deus, ele é imprevisível, justamente porque ele é desconhecido. Mas sabe por que ele é bom? Porque ele não está sendo alvo da ira de Deus. Porque ele não foi condenado por Deus. Então, ainda que seja inferior àquilo que nós estamos deixando para trás, ele é melhor, porque ele é algo que não foi condenado por Deus. Pelo simples fato de ser um destino determinado por Deus, olhar para frente vale muito mais a pena do que viver olhando para trás. Pelo simples fato. A mulher olhou para trás porque não conseguiu acreditar que coisas melhores do que ela viveu naquela cidade, ela viveria nesse lugar que ela estava sendo mandada. Eu não sei você, mas eu estou totalmente disponível para viver as novidades de Deus para a minha vida. E elas podem vir através de uma dor, através de uma exortação, através de uma alegria, através de um abraço. Porque eu sei que o que vem de Deus me faz ter a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.